Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Divino Mestre Senhor Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa noite, Darcy, seja bem-vinda. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, vamos ler do livro Caminho, Verdade, Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raro os que aí comparecem na verdadeira dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, a renovação de valores íntimos, feitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam ir nos templos, o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, ao seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedichões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida, o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Pois cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus em primeiro lugar, a Jesus, nosso divino Mestre e Senhor. Que nós possamos abrir os nossos sentimentos, abrir o nosso entendimento para os ensinamentos trazidos na palavra da nossa irmã Darcy, do Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, entender a vossa vontade, que possamos ter forças de exercitar nas vidas a tua santa e sublime, que possamos renunciar aos nossos desejos, que ainda são desejos humanos, que nos entravam a caminhada, que nos aprisionam no terra a terra. Aqui estamos, Senhor, de almas ajoelhadas aos seus pés, e oferecendo essa humilde prece aos teus pés divinos, em agradecimento por tudo que tens dado, que é muito mais do que merecemos. Permita, Senhor, os mensageiros de luz aqui conosco estejam, a nos envolver, a nos intuir, a intuir a nossa irmã Darcy, para a extra da noite, para a tua mensagem de luz para todos nós. Muito obrigado, Senhor, onde aqui estamos. Que a paz nos envolva os corações e que possamos, em teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos orientam e dirigem no mundo maior, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, iniciar nossa palestra da noite com o nosso muito obrigado, Senhor. Para os irmãos, que Jesus
nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Em nome de Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, meus amigos, queridos companheiros do Alvorecer, nós estamos saudando a todos na certeza do amparo que nós precisamos receber. Cada casa espírita, não é, tem o grupo espiritual, né, com que no dia a dia, né, se conta. Nós sabemos, não é, que muito antes da casa espírita existir, o grupo já ali estava, não é, preparando o ambiente espiritual. Então, são eles que dirigem a nossa casa. Então, nesse instante, nós estamos buscando a sintonia com esses amigos, a fim de que nós não nos percamos no caminho, nesse caminho de trazer a informação dessa noite, e que a nossa mensagem, né, ela traga reconforto espiritual. Eu tenho a certeza. O Evangelho nos traz reconforto espiritual, meus amigos. E esse item, né, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo aí pertinho de você, né, nós estamos estudando o capítulo 27, no item 22, que se intitula Maneira de Orar. Né? Então, nós vamos ver, meus amigos, vamos estar aqui revendo essas informações e acrescentada da mensagem, não é, que o Inácio leu agora no início, que veio justamente ao encontro do que esta mensagem está dizendo para nós. Então, vamos lá. Capítulo, eu dei um tempinho para ver se você podia ir correndo, pegar o Evangelho, né, para a gente estudar, e você ir anotando, assinalando, porque essa mensagem é interessantíssima. E é bom também lembrar, não é, que cada capítulo do Evangelho ele é formado pela citação do Novo Testamento, interpretações de Kardec e instruções dos Espíritos. Então, há sempre uma instrução do Espírito relativa àquele estudo. Então, você veja bem, o nome deste capítulo, capítulo 27, é Pedi e Obtereis. Então, isso significa dizer, né, que nós, naquilo que nós estivermos pedindo, não é, nós seremos atendidos. Não é? Então, eu vou só recordar o item 1 para a gente poder passar adiante, quando ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, o que se passa dentro de nós, né, ele vos dará recompensa. Então, meus amigos, nós aqui nesse capítulo 27, que é um capítulo assim primoroso, nós vamos estar revendo todas essas questões a respeito da prece, da qualidade da prece, né? Ele vai falar a respeito das preces que não são claras, não são inteligíveis. Ele vai falar a respeito da ação da prece, né?
E a gente vai só rever o que é a prece, né? A prece é uma invocação, né, pelo qual a gente entra em contato com o ser a que se dirige. É o que nós vimos no item anterior. Então, vejam bem, a prece, o Inácio acabou de fazer uma prece, né? A prece é uma invocação. Eu estou chamando, não é? Eu estou pedindo a quem? Normalmente nós temos um amigo espiritual muito querido ao nosso coração, ou temos o nosso anjo guardião, ou então a gente vai encaminhar as nossas preces diretamente a Deus. E aqui nesse item, meus irmãos, o espírito Monod, numa mensagem ditada em Bordeaux em 1862, ele vem nos orientando no seguinte, começa assim, o item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua vida, a vida ativa de cada dia, é a prece. Então, ele vai dizendo para nós o seguinte, meus amigos e meus irmãos, acordamos, abrimos os olhos de manhã cedo, a hora que for, a gente agradece. Mas vai agradecer o quê? Nós vamos agradecer, primeiro, de nós ainda nos encontrarmos encarnados. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida tem um determinado tempo, um período que a gente não sabe, tá? Mas, de qualquer maneira, o fato de estar encarnado significa dizer que nós ainda temos algumas tarefas a cumprir na nossa vida. Então, abrir os olhos, muito obrigada, Senhor. Então, nós vamos agradecer, não é? E vamos também, como aqui o amigo espiritual nos diz, né? Nós vamos agradecer o que aconteceu durante a noite, né? Porque essa é uma informação que nós estamos aprendendo com o Espiritismo, e é uma informação preciosa que vai dizer para nós, não é? Que durante a noite, no período de sono, o corpo, esse corpo que nós estamos trazendo, né? Ele vai descansar. Ele vai retemperar as suas energias, não é? Mas nós, espíritos, nós nos desprendemos dessa estrutura. E para onde é que a gente vai? É aí que vem, antes de dormir, nós vamos orar, pedindo, né, que a gente vá para os locais em que a gente possa aprender. A obra de André Luiz está rica de exemplos, de situações em que nós, então, estamos vendo o que acontece, né, nesta madrugada, nesse momento em que o corpo está realmente relaxando, ele está descansando, mas existe uma gama imensa de tarefas que nós podemos realizar. Nós podemos acompanhar estudos, não é? Nós podemos fazer um trabalho de auxílio a determinadas regiões. Então, nós vamos nos preparar para dormir. Como é que a gente vai orar? É isso que o amigo espiritual aqui está dizendo para nós. Prepare-se para dormir. Ore, converse com o seu anjo da guarda, peça a ele ajuda para que ele possa encaminhar você para um aprendizado no plano espiritual. E você vai dizer, mas eu não me lembro de nada. O nosso cérebro não consegue fixar, né, a lembrança daquilo que a gente vive nesse período. Mas o que acontece é que nós temos a certeza que quando nós acordamos,
nós temos, assim, uma lembrança. Parece que... E quando a gente diz parece que, é porque, em realidade, aquilo aconteceu. Então, nós vamos ao plano espiritual, nós fazemos todo o nosso aprendizado e a gente, então, retorna. Por isso ele está dizendo, abrir os olhinhos de manhã, agradeça, não é? E aí ele disse assim, que importam as frases que maquinalmente articulais uma das outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer outro dever. Então, é isso mesmo, olha só, é um dever que a gente tem para com o Criador. Aqui, quando ele fala, não é, esse dever, não é, ao Criador, meus amigos, nós também vamos estar revendo esta questão de Deus na nossa vida. Você acredita que Deus é o Senhor dos mundos, não é? E que nos ajuda, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos, digamos assim, uma riqueza em torno de nós e a gente não se dá conta. Por exemplo, esse corpo que a gente está usando agora, né? Alguns de nós jantamos, outros não. Aqueles que jantamos, há toda uma movimentação dentro de nós que a gente não se dá conta. Esse Deus maravilhoso. Tudo aquilo que existe, por exemplo, no fundo do mar, a diversidade de animais, de plantas, né? De legumes, de verduras, a diversidade, meus amigos, nós só podemos estar agradecendo esse Pai Celestial que permite, não é, que a gente tenha todas essas maravilhas em torno de nós. Então, nós vamos criar o hábito de abrir o olhinho, orou. Ó Senhor, muito obrigada por essa noite. E que bom que eu estou aqui acordando, que eu posso, então, fazer a minha atividade, né? Que eu posso, então, cumprir com os deveres desse dia. Ele diz isso para nós. E ele diz assim, essa prece que nós fazemos, não é? Seja qual for o culto, isto porque em todos os cultos nós aprendemos que nós temos anjo de guarda, que nós podemos orar, todos eles nos ensinam a orar. Então ele disse assim, a prece do cristão deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num íntimo de reconhecimento por todos os benefícios recebidos. E aí ele diz, até aquele dia, né? Então, meus amigos, nós vamos nos reportar a este ser, Criador do céu e da terra, agradecendo todas as bênçãos, agradecendo todos os fatos da nossa vida, né? Agradecendo todos os benefícios recebidos e muitos deles a gente nem se deu conta. Quantas vezes a gente diz, por acaso, não é? E aí você percebe que esse Deus ele está presente em todas as coisas. Então, Senhor, muito obrigada. Ele aqui, esse Espírito, você vai reconhecer. É como se você curvasse uma verdade. Você, muitas das vezes, não quer entender que existem, então, esses espíritos, não é, maravilhosos que nos acompanham, né? Então, nós vamos ver, olha só, com humildade, a gente está, assim, se colocando, a gente está agradecendo. E aí ele diz o seguinte, né? Que fala ainda da noite, né? Em que nós, com certeza, encontramos com os nossos guias, não é? E nesse contato com os guias
diz aqui o amigo, nós recebemos mais força e perseverança. Você já teve a oportunidade de observar quando muitas das vezes nós olhamos para trás na nossa vida e a gente diz assim, olha, eu não sei como é que eu consegui superar tanta coisa. Ele aqui nos ajuda dizendo, né? Nós conseguimos, com a ajuda desses amigos espirituais, desse nosso anjo guardião, que é um espírito mais elevado que a gente, e que ficou com a responsabilidade de acompanhar a nossa encarnação. Várias situações, dificuldades que acontecem em torno de nós e que a gente nem se dá conta. E ele está dizendo assim, é obra deles. Então, vamos agradecer aos amigos espirituais, né? E aí ele disse assim, né? No contato, não é? Ela deve subir aos pés do Senhor para lhe recomendar a sua fraqueza, né? E para se suplicar amparo, indulgência e misericórdia, né? Amparo, ela está falando aqui, indulgência, quer dizer, o perdão, né? E a vossa misericórdia. Alguém pode dizer, mas por que a gente vai pedir misericórdia? E a gente lembra, não é que nós todos, né, somos espíritos imperfeitos, ainda estamos aqui nessa terra que é um mundo de provas e expiações, onde a maioria dos habitantes tem como perfil a rebeldia. Então, meus amigos, quando a gente percebe tudo isso, quando a gente se dá conta de tudo isso, nós realmente queremos suplicar. Ó Senhor, meu anjo da guarda, leva a minha prece a Jesus, leva a minha prece a Deus. Eu reconheço que eu tenho todas essas dificuldades, que eu tenho essas fraquezas. Então, o que eu estou pedindo nesse instante a vocês é força. Eu estou pedindo força, eu estou pedindo amparo para eu poder continuar a minha jornada até onde seja possível, não é? Mas para que eu chegue lá, eu conto com vocês, e a gente tem a certeza que eles contam, né? E aí o amigo espiritual diz que a nossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mais que necessitais em realidade. E aí, num determinado instante, ele diz assim, você não vai pedir para que ele te ajude em algumas situações materiais. Vocês já viram aquelas pessoas que querem perguntar se pode ir dali? Vou perguntar ao espírito se eu posso ir daqui para ali, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Olha só, nós somos espíritos que já temos uma condição, né? Então, nós temos livre arbítrio e temos responsabilidade. Então, a gente vai pedir ao Deus Supremo, né, aquilo que a gente precisa para vencer os obstáculos que nós estamos trazendo para a nossa vida. É difícil, né? Mas eu estava precisando tanto. De repente, você não estava precisando muito, né? O que você precisava, e isto nós vamos ver no dia a dia com os nossos amigos, com a nossa relação em casa, né? Nós vamos, então, entender, meus amigos, que nós precisamos de muita paciência. É isso que a gente precisa realmente. É paciência, é resignação, é aceitação, até porque nós entendemos, e é aqui o que está pedindo que a gente vá até o capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos.
E nós vamos ver lá, né, as causas atuais e as causas passadas das aflições. Então, isso significa dizer que a situação que eu vivo hoje em dia, né, se é de dificuldades, se é de muito trabalho, se é de muita aflição, de muita doença, de muita dor, eu tenho a certeza, e é isso que os espíritos estão querendo que a gente saiba, né? Que tudo isso são os restinhos a pagar das nossas da nossa má conduta na encarnação passada. Isso também é importante a gente fazer, né? Hoje, nós estamos aqui trazendo, digamos assim, umas bagagens pesadas, bagagem pesada significando a provação, dificuldade com o filho, dificuldade com o marido, dificuldade com mãe, dificuldade com várias pessoas no entorno, né? Tudo isso vem para nós no sentido de nós irmos melhorando a cada dia. Por isso, então, ele diz que é para que nós possamos rogar, não é? Para que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Ó Senhor, eu sei que se tivesse que ser diferente na minha vida, isso teria acontecido porque o Senhor é meu Pai, é Pai de toda a humanidade. Por que isso não acontece? É porque nós somos espíritos, nós somos filhos rebeldes. Quando o Pai quis nos orientar, quis conversar conosco, a gente saiu, a gente não quis ouvir. Aqui, na mensagem do Caminho Verdade e Vida, número 65, né, diz respeito realmente ao filho pródigo. Não, eu não quero saber dessas coisas, eu não quero saber dessas informações, eu estou querendo realmente partir para uma vida com mais felicidade. Não é? Eu quero gozar a vida, eu quero me afastar de vocês, porque assim eu tenho possibilidade de ser feliz sem estar ouvindo algumas coisas que pai e mãe sempre dizem. Isso não acontece com os nossos filhos? Pois é, ingratidão. E aqui, então, o Espírito vem dizendo para nós, vou repetir, a repetição tem, assim, esse efeito, né, do aprendizado. Então, ele diz assim, rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, paciência, resignação e fé. Sim, Senhor, eu acredito agora, eu estou acreditando, depois de muito tempo relutando, buscando outros caminhos, eu hoje cheguei à conclusão de que é realmente esse o melhor caminho, então aqui que eu vou ficar. Por favor, Senhor, me dê paciência, não é? Para que eu me ajuste diante dessa vida e que eu entenda, a resignação significa justamente dizer assim, eu vou fazer um outro sinal, ao invés de eu me revoltar, eu vou então aproveitar essa situação que eu estou vivendo e eu vou então mudar o meu comportamento. Não há outro jeito, né? Não há outro jeito, meus amigos. Então, ele diz aqui, não digais, como muitos dizem, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. E aí ele vai pedir, mas o que na maioria das vezes você pede? Ele diz assim, eu já não tenho falado com vocês, o que vocês têm que pedir é a melhoria moral. Meus amigos, essa questão também é muito séria, né? Porque nós ficamos assim, Deus não me atendeu. Eu pedi, e Deus não me atendeu.
que será que eu pedi? Como é que eu pedi? Será que eu já me dei conta, não é, de que eu não mereço? Essa questão do não merecer, meus amigos, significa dizer assim: eu trouxe uma encarnação com muitas dificuldades, e isso está no meu dia a dia para eu aprender. Enquanto eu não aprender a me comportar, eu vou precisar passar por situações difíceis, né? É isso que ele diz. O que eu tenho que pedir é melhoria moral. Aí, quando a gente fala melhoria moral, meus amigos, eu tenho que melhorar os meus hábitos, eu tenho que melhorar aquelas dificuldades que eu tenho, as minhas ranzinzices, às vezes que eu sou impaciente, a vaidade, o orgulho, a maledicência. E por falar nisso, meus amigos, há um livro muito, muito interessante de Dona Ivone Pereira. Né? Dona Ivone Pereira é tudo de bom, né, na nossa vida. E aí eu vou só mostrar a vocês a capa, para que vocês, dentro das possibilidades, vocês também façam assim um presentinho para vocês. Esse livro é uma riqueza. E nós vamos ver aqui, né, num dos episódios, né, existia um senhorzinho, ele era assim um padre, não é? Ele era responsável por um determinado grupo de espíritos. Era como se ele, no sítio, ele orientava os seus amigos, não é? Os amigos, não, as pessoas que moravam realmente naquela região. E ele era aquele padre que recebia a confissão das pessoas. E ele, na medida que ele recebia a confissão das pessoas, ele foi ficando assim muito amargurado. Porque ele dizia assim: meu Deus do céu, que vocês vejam, né? Quando a gente ia se confessar, a gente vê assim: olha, seu padre, eu preciso desse perdão, porque eu fiz, e aí a gente dizia o que a gente tinha feito, né? E ele, então, esse amigo, né, ele ficou, ele já estava ficando cansado, porque eram sempre as mesmas coisas. E aí ele dizia assim: essas pessoas, esse meu rebanho, né, é o rebanho de pessoas que são mentirosas, não é? E ele disse assim, e quando elas mentem, não é? Elas mentem, elas roubam, se puder, elas matam umas às outras e depois vêm, digamos assim, se confessar para terem, vamos assim dizer, os seus pecados absolvidos, não é? E ele, então, ele já estava muito desesperado. Aí ele diz assim, eu vou ler só para situar, se vocês quiserem, nesse livro é o capítulo 4, O Sonho do Startse, é um monge, né? Então ele disse assim, olha só, ouvindo-as em confissão e tantas vezes ao ano, inteirava-se de que eram avarentas e luxuriosas, ambiciosas e egoístas, intemperantes e perdulárias, blasfemas, invejosas, odientas, não é? Adúlteras, traidoras, preguiçosas, ébrias. E ele diz assim: eu não quero mais saber disso, não. Porque elas não se emendam. Elas vêm aqui, elas pedem para que os seus pecados, não é, sejam perdoados, mas elas não se emendam. E ele sonhou. Ele sonhou que ele foi a uma determinada região do plano espiritual
muito, muito, muito bonita. E o amigo espiritual que o recebe lá diz assim: o que está faltando para elas é o Evangelho. Leciono o Evangelho para elas, especialmente para crianças e para jovens, porque eles assim vão estar se prevenindo desses maus hábitos. Então, meus amigos, aqui no nosso Evangelho, quando ele está falando para que a gente peça a nossa melhoria moral, é exatamente isso. De repente, nós estamos numa dessas faixas. Nós ainda enganamos, nós gostamos de falar mal dos outros, a gente mente, a gente tem realmente alguns hábitos que ainda não são muito bons. A esta altura, eu não vou pedir, me tire esse hábito da mentira, ou então me tire esse hábito da maledicência. Eu vou pedir a minha melhoria moral. É isto que o amigo quer estar dizendo. E ele diz assim, não adianta você dizer, eu nem vou pedir porque Deus não se ocupa comigo. Ele disse assim, insensatos, ingratos, não é? Ele disse assim, se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Significa dizer, estes males que nós estamos vivendo hoje, ele tem como origem o nosso desregramento moral. E aí não adianta dizer assim, mas eu não sabia. Todas as religiões pregam o bem. Então, se eu ainda não conseguir fazer o bem, é porque está faltando uma mola aqui dentro da gente e que a gente precisa rever tudo isso, né? A doutrina espírita chega para nós no sentido da gente parar e da gente poder verificar assim, realmente, eu estou andando mal. Eu preciso rever esse meu comportamento. E aí alguém aí está me perguntando, mas olha só, eu converso com meu filho e nada do meu filho entender isso. Vamos deixar uns livrinhos para ele poder aprender, para ele poder ler. Vamos conversar com ele a respeito desse nosso anjo da guarda, que é maravilhoso e que nos atende, dos amigos. Vamos lembrar que a morte para a gente, né, é um intervalo entre uma experiência e outra, e ele vai querer saber, e nós temos aí o livro Céu e Inferno, que nos ajuda muito, muito, muito. Então, como é que nós vamos, então, dar esse salto, né? Justamente nos melhorando a nós mesmos. E ele diz assim, deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Aí ele diz uma coisa muito bonita, meus amigos, a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Olha que bonito e que profundo. Deveis orar incessantemente. Então, vamos assim dizer, nós abrimos os nossos olhos de manhã. Ai, Senhor, graças a Deus, muito obrigada por essa noite. Eu hoje vou ter um dia cheio de tarefas, então eu estou pedindo ao Senhor da vida a ajuda, a fim de que eu não me complique, a fim de que eu possa atender a todas as pessoas de forma tal que eu não me comprometa e que meus atos sejam assim leais ao Senhor no dia a dia. Entenderam, meus amigos?
É isso, ele está nos orientando, está dizendo que a gente não sabia disso, agora a gente está sabendo. Então ele disse, nós devemos orar incessantemente. Acordou, você está orando, você vai sair de casa, você pede aos amigos espirituais a companhia nessa hora. Você chegou na hora que você tem que pegar a sua condução, o seu carro, o ônibus, você assim, meus amigos, eu conto com a vossa companhia. Chegou no trabalho, muito obrigada, Senhor, aqui cheguei, tenho a certeza que se porventura corri perigo em algum instante, a vossa mão me ajudou. Está de volta para casa, chegou em casa, graças a Deus. Cheguei na minha casa, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos. A gente tem uma casa, a gente tem os filhos, a gente tem alimentação na cozinha, então eu estou agradecendo. Né? E ele diz aqui, né, mais uma vez, que não é um ato de amor a gente assistir aos irmãos de uma necessidade. Então, exatamente nessa nossa caminhada, nós encontramos muitos amigos, então alguns irmãos do caminho, então a gente vai agradecer. E ele diz assim, não esqueçais de exclamar, sede bendito, meu Pai. Sede bendito, meu Pai, nesse meu caminho, né? E aí ele diz, é um ato de contrição, ou de humilhar, da gente se humilhar diante desse supremo juiz, né? E aí ele diz assim, mais adiante, né? Quando você sentir que você faliu, quer dizer que você teve um tipo de comportamento que agora, você revendo, você diz assim, esse não foi o melhor caminho que eu tomei. Você diz, perdoa-me, meu Pai, pois pequei. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para reparar a falta. Aqui, meus irmãos, é que nós vamos ver, né? Nós temos que realmente ter, olha, fui mal, você desculpe, não é? Eu vou ter mais atenção na nossa vida. Outro dia também eu vivi uma situação dessas, Garcia, não tem como, vamos pedir desculpa. Olha, desculpe, naquela hora eu fiz um julgamento que não era o mais acertado e, de repente, quem sou eu para julgar? Né? E eu acho que ofendi você me perdoa. Né? Quando a pessoa perdoa, para nós ganhamos um amigo, né? Quando aquela pessoa não perdoa, então nós vamos aguardar e vamos estar vibrando, né? Porque a gente sabe que o pensamento alcança aquela pessoa, aquele amigo, a gente diz assim, olha só, ainda não é mais da minha natureza, né? Mas naquele dia eu realmente agi mal, né? Então, aqui, o amigo espiritual vem dizendo tudo isso para nós, nos orientando, nos ensinando a que a gente faça essa oração, não é? Mas uma outra coisa que a gente viu também na mensagem, nós não podemos dizer, meu Pai, olha só o que está acontecendo comigo. Nós vamos dizer, isso está acontecendo comigo, Senhor, e eu agradeço a força, agradeço a coragem que eu estou recebendo para superar esta situação. Então, queridos amigos, que nós possamos estar sempre lembrando dessas informações e dizendo assim, Pai, obrigada pelas possibilidades da minha vida nesse instante. Graças a Deus. Muito obrigado, Darcy. Então, vamos à nossa prece, né? Vamos, nessa hora,
buscar a sintonia com os amigos espirituais do alvorecer e vamos dizer assim: ó Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, querido amado Mestre, guia de nossas vidas, que nos deu a certeza de que as suas ovelhas todas estariam protegidas, bondosos guias, Allan Kardec, querido amigo, nosso codificador, e demais amigos do bem, essa falange de trabalhadores do espaço, nós estamos aqui nesta hora agradecendo o conforto desta hora, em que, através da mensagem do Evangelho, nós estamos aprendendo a nos dirigir a todos vocês, pedindo paciência, resignação, coragem, para que nós possamos continuar as nossas tarefas, a nossa vida com galhardia. Muito obrigada, queridos amigos, nesta hora em que pudemos sentir a vossa presença, que nos deu força e ânimo para continuarmos a nossa vida. Que os amigos espirituais do alvorecer recebam também nesse instante o nosso sentimento de gratidão. Muito obrigada, queridos amigos, e que durante a noite nós possamos rever essas informações que nos têm dado vida nova. Graças a Deus.